Olá, sejam muito bem-vindas à segunda temporada do nosso podcast. Dessa vez, preparamos uma temporada lotada de mulheres inspiradoras. A doutora Laís Lopes, que é urologista, vai conversar com a gente, a doutora Camila, cirurgiã vascular, e a doutora Solange Malfacini, que é cirurgiã geral. Mas hoje a gente vai fazer um episódio diferente. Vamos começar abrindo a temporada com as fundadoras do nosso projeto. Assim a gente consegue apresentar melhor para vocês tudo que a gente faz. O meu nome é Beatriz, eu sou aluna do oitavo período e membro da AWS, e eu tô aqui hoje com a Júlia, que é a presidente do primeiro capítulo da AWS da Baixada Fluminense, e com a Laura, que é cofundadora e vice-presidente do nosso projeto. Bem-vindas, vocês já são de casa. É um prazer estar aqui. É a primeira vez a gente na frente das câmeras, né? Normalmente a gente faz tudo por trás, então vai ser muito legal, tenho certeza. Sim, com certeza. Então eu vou começar perguntando para vocês a mesma coisa que eu pergunto para todo mundo que vem aqui. Como que vocês se apresentam além da parte médica, né, da faculdade, enfim, as outras coisas? Então, eu sou Laura, eu sou filha única, eu sou mãe de gato, tenho 3 gatinhos. E assim, eu falo que eu tenho pouco tempo pra fazer tudo que eu gosto de fazer, porque eu tenho 1 milhão de hobbies, aí a cada Uhum. semestre eu mudo um Sim, hobby diferente. eu te entendo. Então tem época que eu tô fazendo crochê, tem época que eu tô fazendo cerâmica. Hoje mesmo, depois daqui, eu vou pintar cerâmica com a Júlia. Sim. Legal. Eu sou a Júlia, eu tenho um irmão mais velho, sou a caçula. Sou meio nerd, gosto muito de ler, gosto muito de assistir série, assistir anime, sou bem nerdinha mesmo. Gosto muito de sair com a minha família, sou muito família, assim, meus pais são muito unidos, minha família é muito unida, então gosto muito de sair com eles. E também sou muito caseira, então assim, não sou muito de sair com amigos, não sou muito de enfim, Uhum. gosto mais de ficar em casa, e essa sou eu. Perfeito. E agora, continuando falando sobre vocês, conta um pouquinho do interesse que vocês tinham ou ainda têm, se é o mesmo de quando entrou na faculdade ou se isso mudou. Fala um pouco de vocês na medicina, então. Então, desde que eu tenho uns 9 anos, eu sempre falei para os meus pais que eu queria ser médica e que eu queria ser neurocirurgiã. E meus pais têm isso muito na cabeça, assim, toda vez que a gente conversa sobre isso com outras pessoas, eles comentam que eu falo isso desde pequena. Uhum. Todo mundo falou que na faculdade tudo muda, e que provavelmente isso ia mudar, e que eu ia ver interesse em outras coisas e tudo mais. Mas no oitavo período, continuo querendo neurocirurgia, e hoje em dia vejo a neurocirurgia pediátrica como algo que me enche muitos olhos. Então, desde pequenininha eu quero a mesma coisa. Eu Perfeito. sou o completo oposto. Eu mudei muito até decidir medicina e eu entrei na faculdade querendo áreas muito mais clínicas, principalmente medicina da família. Eu fui monitora de SGH, que é Uhum. Saúde, Gestão e Humanidades. E aí, ao longo do tempo, isso foi mudando, principalmente quando a Júlia veio com a ideia de criar o projeto e me chamou. E aí eu comecei a ter muito mais contato com a cirurgia, comecei a acompanhar mais e ver como que era. Então, assim, hoje em dia, eu penso mais em áreas mais clínico-cirúrgicas, que dê para aproveitar Um pouco dos dois, exatamente, um pouco dos dois. mas nada específico. Cara, eu gosto muito de oftalmo. Eu penso muito em oftalmo, mas assim, eu ainda fico aqui e ali, ainda Aham, gosto muito de medicina da família, aham. então é algo que eu ainda não decidi. Certo. E como é que foi essa ideia de criar o projeto? Então, quando eu estava no terceiro período ainda da faculdade, eu não conhecia a AWS Matriz nem nada. Uma menina do primeiro período me chamou para fazer parte de uma criação de um capítulo dentro da faculdade. Mas na época nós éramos de períodos muito novos, então ninguém sabia muito bem como criar nada dentro da faculdade, Uhum. muito menos o que era um capítulo. Uhum. E a ideia acabou se perdendo, porque essa menina, inclusive, parou a faculdade durante muito tempo. A ideia foi morrendo, quem assumiu, não conseguiu implementar, porque para você ser um capítulo, você precisa ter uma estrutura base dentro da faculdade, né, uma organização. E como na nossa faculdade já tinha a liga de cirurgia, e não poderia ser formada Sim. uma liga da mesma coisa de novo, Uhum. essa ideia foi morrendo. Só que eu não queria fazer outra coisa que não fosse um capítulo dentro da faculdade. Sim. Então elas criaram um projeto que tinha outra pegada, que eu até fiz parte durante 3 meses por ali. E aquilo não era mais a minha cara, e aí eu comecei a correr atrás de tentar, fazer dar certo. E Sim. aí foi quando eu conversei inclusive com meu pai, de como eu podia fazer, pensei, enfim, do que a gente vai conversar, acredito eu, mas sobre meninas de pré-vestibular, que era uma forma de criar um projeto de extensão, de fato. Uhum. Passei a conhecer mais sobre o projeto de extensão da minha faculdade, procurei amigos meus que tinham projeto de extensão para conseguir criar, e aí chamei a Laura,
e depois chamei você, para Tava lá. conseguir estava lá, Em fúria, eu tava. para conseguir implementar isso dentro da nossa faculdade. Então a ideia, na verdade, inicial não foi minha, mas quando eu vi que aquela ideia não ia dar certo, porque a gente não tinha fundamento, eu corri atrás para conseguir fazer com que a gente conseguisse um capítulo. Uhum. Eu acho isso interessante da gente falar, porque a AWS, geralmente, em outras faculdades, é uma liga. Aham. E Normalmente na a liga nossa é um capítulo de extensão, né? Então. Então, o que acontece? Como eles pedem uma organização, a gente descobriu, depois de muita pesquisa, inclusive, vendo Aham. outros capítulos, Uhum, que podia ser um projeto de extensão. Porque sim. se não fosse, a gente não ia conseguir implementar. Uhum. Então, eles têm essa abertura de você fazer por outros meios, portanto, que você consiga, como se fosse assim, provar que Uhum, você tem essa organização dentro da sua faculdade. Sim, exato. entendi. E quanto tempo, assim, levou desde a ideia até a realização, de fato? Então, Cara, foi muito tempo. muito tempo mesmo. Porque eu fui chamada para esse outro projeto foi 2023. Uhum, Então eu passei final de 2023 e início de 2024 perdida junto com elas, até a Uhum. ideia morrer, para só no final de 2024 eu ter uma ideia maior de como pegar meninas de pré-vestibular, conseguir fazer para a comunidade externa, porque projeto de extensão é exatamente você abranger a comunidade externa. Uhum. Isso era algo que a gente não estava conseguindo fazer na ideia inicial. uhum, E conseguir inspirar as meninas de pré-vestibular era a base. Então, no final de 2024, acho que foi outubro, novembro, que foi quando a gente viajou para São Paulo, enfim, para uhum. um congresso, foi quando eu falei com a Laura. Depois, em final de novembro, eu falei com você. E até a gente se concretizar como projeto de extensão já era 2025 e como capítulo já era meio de 2025. Uhum. Então, É porque demora muito, não só a parte da extensão na faculdade, da gente ser aprovado, criar um papel que a gente ficou pensando muito, cara, será que isso aqui vai ser aprovado? Vamos fazer dessa forma, então. Ficou muito tempo nessa de criar como a gente realmente ia fazer o projeto no papel e depois de mandar para a AWS. Porque tem uma parte super burocrática em relação a eles, e todo ano eles mudam as pessoas, né, nos cargos Uhum. que são isso. maiores, eles mudam. Então a gente pegou justamente a época da mudança. Então, assim, eles meio que perderam a nossa aplicação, e aí muito tempo depois a gente ficou mandando e-mail, mandando e-mail, mandando e-mail, eles pediram desculpas porque eles estavam no processo de mudanças. Aí realmente depois de muito tempo, então nosso demorou muito mais do que realmente Demoraria. normalmente demoraria, Sim. exatamente. E, além do mais, na parte de projeto de extensão dentro da faculdade, assim, até tinha projeto de extensão na nossa faculdade, mas era muito por trás, assim, Uhum, ninguém sabia muito bem. Então, a gente teve que pesquisar, porque projeto de extensão você tem que provar o que você está falando, para sim. fundamentar aquilo. Uhum. Então, a gente teve que ir atrás de artigo que fundamentasse tudo o que a gente tinha para dizer sobre a parte de machismo dentro da cirurgia, Uhum. sobre inspirar, e, enfim, Sim. pesquisas que fundamentassem aquilo. Então, até isso tomou Uhum, tempo, entendeu? E vocês, então, falando nisso, concluiriam que o maior desafio foi burocrático? com Ah, do certeza. início, sim. Do Com início, certeza. foi. Tanto da faculdade quanto Então, na a AWS. AWS. É. Porque, tipo, na AWS também é tudo em inglês. Então a gente tem que entrar no site, aí a gente faz um formulário todo em inglês. E aí no Uhum. final do formulário tinha assim: vocês têm contato com a representante regional? E a gente, oi? Quem é a Quem é representante? essa? Aí a gente começou a mandar DM para as outras AWS para ver se alguém tinha um contato, para conseguir mandar pra gente falar: sim, nós temos o contato. Quem Então foi. resolveu, inclusive, foi a Bia. Sim. Junto com a AWS, acho que da UF, Aham. que resolveu pra gente. E, assim, foi uma burocracia de tudo, porque, exatamente, tinham termos que eles usam sobre Sim. faculdade deles, termos em inglês, não só de termos em inglês, mas que eles usam no dia a dia que a gente não faz Uhum. a menor ideia. Uhum. Então, pra gente foi difícil até entender, cara, mas eu Que entendi a é palavra, isso? mas o que que é? Aham, o que que nós somos dentro disso aqui? Qual que é a nossa categoria? Esse também foi uma Sim. dificuldade. E é um projeto voltado para mulheres, assim, Uhum. né, de combater, de certa forma, o machismo estrutural, Uhum. porque são os dados, né, que mostram que as mulheres são minoria até hoje nas especialidades cirúrgicas. Nesse processo de criação, isso foi um fator, vocês passaram por alguma coisa que fez com algum machismo, alguma situação dentro da faculdade ou de cirurgias, que fez com que isso fosse um impulsionamento para a criação do projeto? Uhum. Acho que dentro de cirurgia nem tanto, porque a gente sempre acompanhou, muito com mulheres cirurgiãs, antes mesmo da gente criar o projeto, mas teve uma situação com a Júlia, né, com um professor nosso.
Na época era clínica médica, a gente tinha prática no hospital, né? O nosso grupo era majoritariamente feminino, inclusive nós 3 éramos Eu do estava grupo. lá também. E ele perguntou assim: "Ah, alguém aqui quer fazer cirurgia?" E eu nem respondi. Você Uhum. acredita que a minha cara entregou que a resposta era sim. E ele perguntou o que eu queria fazer, e eu falei: "Ah, neurocirurgia". E aí ele começou a passar grande parte da aula fazendo perguntas tipo assim: "Ah, mas se você tiver filho, você vai deixar seu filho com quem? Uhum. Ah, mas se seu marido for cirurgião, seu marido não vai deixar a cirurgia dele pra ver seu filho. Você vai ter que fazer isso. Você não sei o quê". Então ele começou a me desmotivar durante uma aula de clínica médica só porque ele quis. Que não tinha nada a ver com cirurgia. Nada a ver, nada a ver. Então, assim, eu não passei nada dentro de centro cirúrgico e, como a Laura falou, a gente se rodeou de mulheres mesmo. Uhum. Então, eu acompanhei só cirurgia mulher até hoje. Uhum. Então, essa parte eu acho que não vivenciei. Mas fora, por incrível que pareça, sem nem ter feito, eu vivenciei essa experiência que foi bem ruim. Sim. Sim, eu estava lá. Foi bem. E o projeto ele é voltado para mulheres, é Uhum. composto 100% por mulheres. Sim. Hã, conta pra gente, já que você contou essa história de um lado negativo, fala um pouco da pessoa eu falei "nossa", mas enfim, da pessoa que inspira, da cirurgiã que de fato inspirou esse projeto. Então, pra mim foi a Carolina, a doutora Uhum. Carolina Zilli, que veio aqui, inclusive, Uhum. conversou com a Pri, com a Nath. A Carol, pra mim, desde o meu primeiro período, eu sabia que era ela, que de alguma forma eu tinha que conhecer ela, eu tinha que colocar ela em alguma coisa, tinha que estar com ela em alguma coisa. No meu primeiro período, eu ainda na faculdade estava completamente perdida, e na Unig tem a CPEX, que é uma semana de extensão, enfim, que a Uhum. gente tem várias palestras. E eu vi que tinha uma sobre mulher na cirurgia e fui assistir, que era da Carol. E eu nunca mais me esqueci nada que ela falou nesse dia, A Julia nada. sempre falava dessa palestra. Ela falava: "Você tem que Porque, assistir, você tem que assistir". cara, me inspirou muito. E ela, depois de um tempo, não fez mais na CPEX, só Uhum. depois de acho que 2 anos ela refez essa palestra. Mas pra mim foi muito marcante ela falando sobre ser mãe, sobre Uhum. ser casada, sobre dar tempo de viajar, sobre dar tempo de coisas que na minha cabeça não ia dar. Uhum. Então, como é que eu quero ser neurocirurgiã e quero ser mãe? Eu achava Uhum. que eu não ia conseguir ser uma boa mãe, não ia conseguir estar presente, não ia conseguir criar meus filhos. E isso Uhum. me pegava muito. Então eu falava até tipo assim: "Não, não vou ter filho, não vou ser mãe". E depois da palestra da Carol, eu percebi que eu queria ser mãe e não tinha, assim, visão de que isso podia acontecer. E Uhum. depois daquele dia, eu falei: "Nossa, é isso". Pra mim ela virou uma inspiração de vida mesmo. Sempre levei isso em Uhum. consideração pra criar, inclusive, o projeto. Tanto que é nossa orientadora. Sim, exatamente. É verdade. E pra você, Laura, tem alguma mulher que tenha marcado esse lugar? Cara, sempre foi realmente a Carol, Uhum. porque antes de eu conhecê-la, a Julia sempre falava dela, sempre, 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 sempre. Ai, a Júlia E é sempre fã. que E aí agora todo mundo é fã. sim, exatamente. Sempre que a gente tem alguma aula com ela, ela fala: "Nossa, eu adoro a Carol". Eu saio feliz em todo momento. Aham. E aí, quando a gente foi, procurar realmente ela para poder fazer essa parte de pedir para ela ser nossa orientadora, e aí foi ali que eu realmente comecei a conhecê-la melhor. E aí eu Uhum. falei: "Cara, realmente, tem que ser ela, as coisas que ela fala, ressoam muito com a gente, com o que a gente entende sobre o projeto, com o que a gente entende sobre a medicina, e não só dentro da cirurgia, mas também na parte clínica, que no início eu gostava Uhum. mais. Eh, você vê, assim, que realmente ela fala com gosto e ela pensa muito nessa parte de mulheres na cirurgia, mulheres cirurgiãs, então realmente E é eu a acho nossa inspiração. E eu acho que a Carol também, por ser oncologista, isso é uma parte delicada da Uhum. medicina, eu acho que a Carol é muito humana. Sim. Então, assim, ela me inspirou para além da parte cirúrgica, mas como pessoa. Dá pra ver o Uhum. carinho que ela tem com os pacientes. Uma coisa que a gente viveu muito até com o podcast que a gente postou no YouTube ou com o Instagram, pacientes dela mandam Sim. mensagem na Eu DM vejo. falando sobre ela. Comentam. Então, assim, é absurdo o Aham. carinho que tem em relação à Sim. pessoa Carolina. Aham. Então ela é muito inspiradora de fato. Isso tem tudo a ver com a parte da representatividade, né, Uhum. que, enfim, eu acho que o projeto preza muito por isso. Sim, Acho que é um dos objetivos do projeto é trazer a representatividade. sim. E quais seriam, que vocês diriam como outros objetivos do projeto, além dessa parte da representatividade? Cara, a gente tem muitos, porque nós somos um projeto que a gente tem muitas frentes. Então, além dessa parte da representatividade, que a gente tem muito mais com o podcast em si, né? Porque a gente traz aqui muitas cirurgiãs que são até de áreas majoritariamente masculinas. Então, a gente gosta de trazer isso dentro do podcast. Mas a gente tem a nossa área base, que é a parte de escolas.
que a gente já atua com isso, mas a gente está querendo crescer mais, então todo semestre a gente procura uma nova escola para poder atuar, e a gente quer muito trazer escolas públicas, Uhum. nesses próximos semestres, porque a gente entende que realmente é um público que vai ser mais favorecido, é um público que vai se Tem mais beneficiar. déficit, né? Exatamente, tem um déficit muito maior, então a gente entende que é um público que a gente quer muito atuar, então é um dos próximos objetivos. E a gente tem muitas outras áreas, agora a gente tem um projeto que a gente ajuda também com a AWS, que é o Vozes que Inspiram, Uhum. e ele procura lidar com mulheres em situação de vulnerabilidade. Então a gente está na busca de algumas instituições, algumas ONGs, para a gente conseguir ajudá-las enquanto projeto, né? E muitas outras áreas que a gente tem É. também, né? Eu ia aproveitar então Mas. esse gancho pra gente destrinchar as nossas Uhum, áreas, pra contar perfeito. para as pessoas. Então, a Laura já falou de duas, inclusive a parte de ação social que a gente quer fazer com Uhum, mulheres de vulnerabilidade, mães e e suas crianças, enfim. A gente pensou porque antigamente éramos restritas, sim. éramos 15 meninas só, e hoje em dia nós somos 30. Então eu falei, cara, mesmo que eu queira favorecer, obviamente, empoderar quem está dentro do projeto e a parte de social com pré-vestibular, Uhum, a gente, como nós somos muitas, conseguiríamos fazer um projeto legal para ajudar. sim. Então, pensamos pela quantidade de meninas que hoje em dia a gente tem. Além do pré-vestibular e dessa parte, a gente tem aqui o podcast, que Uhum. hoje em dia faz parte no projeto no papel mesmo, Uhum, que, mal ou bem, para quem assistir, a gente consegue abranger uma comunidade fora da sim. faculdade. A gente tem a lojinha, que está em construção, desconstrução, mas Uhum, enfim, que inclusive tem as blusas, os presentes que a gente deu para as nossas professoras e para os doutores que vieram aqui. Temos a parte de mídia, de fato, que também é um meio de comunicação que a gente tem, que inclusive está crescendo, foi como a gente cresceu dentro da nossa universidade. sim. Muita gente conhecia o projeto para muito além de nós duas ou de nós três. Então, viam pelo Instagram, seguiam, e já ouvi na cantina pessoas comentando sobre o nosso projeto, Sem sem saber que saber era a que eu era gente. do projeto. Uhum. Então, assim, foi muito doido isso. Tem a parte de mídias, E a gente também faz produção de palestras artigo. artigos também, que a gente vai levar, para um congresso agora de cirurgia, de GO. E a gente também faz palestras dentro da universidade. Então essa palestra da Carol que a Julia assistiu, ela não acontece mais no CPEX, mas a gente está querendo trazer em outros momentos dentro da faculdade. Então a gente Já sempre tenta. trouxemos, Já inclusive, trouxemos, ano passado, ano final do ano passado. passado. E a gente quer fazer todo ano e trazer outras palestras para as alunas da universidade em si, porque o projeto de extensão acaba que a gente pensa muito para fora, mas a gente também busca muito trazer para as próprias alunas da universidade. No ano passado, a gente trouxe, inclusive, 2 residentes, que Uhum. foi, eh, foi 2 residentes, eu não A lembrava se tinha sido 2 ou Ludmilla e a 3. Helena. A Ludmilla e a Helena, que é exatamente para falar um pouco sobre até o processo mesmo de Uhum. residência, que eu acho que ainda mais nos períodos mais novos, é muito confuso sobre residência e pós-graduação e RQE e não sei o quê. Então a gente queria falar sobre prova de título, Uhum. trazer pessoas que estão nesse processo atual, porque tem cirurgiões que já se formaram há muito tempo. Sim. Uhum. Então, pessoas mais atualizadas sobre isso e até para inspirar. Falando assim: "Ah, eu cheguei aqui, tô aqui na residência, é assim, é assado residência", inclusive aqui na Posse, que é pertinho da gente. Uhum. Então, a gente também trouxe isso como essa parte de promoção de evento para dentro das Sim. alunas do projeto. E a gente fez online, então a gente conseguiu unir os 2 públicos, que a gente mandou para as meninas do pré-vestibular, que a gente estava atuando naquele momento, Uhum. e para as meninas da faculdade. Então você conseguia ter esses 2 públicos unidos. Uhum. Então a gente tem várias frentes. Vamos destrinchar um pouquinho, melhor, um pouco de cada uma delas. Uhum. Na escola, como que é essa atividade que vocês fazem na escola com, no caso, né, com o público externo desse foco, Uhum. porque a gente tem vários Sim. públicos externos, a gente é ambicioso, a gente não podia ter um público só que já seríamos aprovados, mas a gente escolheu vários. Vários. Eh Então conta pra gente essas atividades que são feitas nas escolas e depois a gente vai falando um pouquinho de cada Beleza. frente de cada vez. Nas escolas a gente já fez nós já rodamos 2 escolas, 2 escolas, e a gente fez atividades diferentes em cada uma. Primeiro a gente começou fazendo levando palestras online para as alunas do pré-vestibular do curso Logos. Inclusive que eu amo. Aham. A Bia que fez essa ponte. E as meninas do projeto assistiam cirurgias,
E aí elas faziam palestras baseadas nessas cirurgias para as meninas do pré-vestibular. Então elas conseguiam ter um pouquinho do gostinho de fazer a medicina, mas dentro da matéria do pré-vestibular, porque tem a parte de biologia, então elas entravam um pouco, elas levavam questões do pré-vestibular no final, então elas faziam questões com as alunas. E aí foram algumas palestras dessas. Essa palestra que a gente fez com as residentes, elas também assistiram. E nós fizemos atividades presenciais. Nós fizemos 2 atividades presenciais. Na primeira, a gente ensinou elas a fazerem uma anamnese. Baseada também em matéria matéria, delas. que Sim, elas têm. Pesquisou o que mais caía de Uhum. Como é que biologia. foi a matéria, vocês lembram? Era dengue. Era dengue, era isso. hipovitaminose. Isso. Era são uma matérias Liminoses, meninas que caem em Isso. vestibular. Então a gente fazia um casozinho, ensinou o passo a passo da anamnese, fazia um casinho e inclusive, pessoas do nosso projeto faziam o personagem do paciente. Era tipo legal pra elas. Muito legal. Literalmente, é um roce pra elas. E elas aprenderam a fazer, inclusive elas adoraram. Adoraram. Elas levaram a anamnese pra casa. Ela falou, pode levar? E a gente, "Ué, pode. Levaram, inclusive, em branco pra preencher em casa. E isso é muito legal, porque essas meninas, elas sofrem uma pressão psicológica no Sim. pré-vestibular muito grande, então é uma forma de dar um incentivo, né? Dar um gostinho de que vale a pena passar por esse processo. Exatamente. E aí, a outra foi na Logos. Acho que foi uma parte mais introdutória que a gente fez com elas também nessa. Aham. A Essa gente vibe de- fez essa parte introdutória, a gente explicou como era o projeto e tudo mais. E a gente passou como se fosse um bingozinho, que elas iam ganhar, inclusive, coisas da lojinha na época. Um bingo de pré-vestibular e coisas de pré-vestibular de medicina, pra elas brincarem com a gente. E aí também foi muito bem recebido, elas adoraram, foi bem divertido. E na parte do prêmio todo mundo ficou, ai, eu não acredito que você ganhou. E aí depois nós fomos para um outro curso, o Objetivo. E aí lá nós fizemos uma atividade foi tipo uma simulação cirúrgica e a gente ensinou a paramentar, desparamentar, aquela atividade com a luva para poder ver se vai contaminar ou não. A gente colocou tinta na mão de todo mundo. Bem legal. E aí depois a gente ensinou a suturar, e aí todo mundo adorou, né? Porque todo mundo Sim. quer sutura, a gente levou. Então essas foram as atividades que a gente fez No no pré-vestibular. pré-vestibular, até agora. E aí, a gente quer levar justamente isso para público, Sim. né? A partir de agora, por conta desse déficit. Eu acho ótimo. Uhum. E na parte das mídias, óbvio, é importante, né? O Instagram ter o projeto ter um Instagram, ter uma cara, ter um portal de comunicação. Mas eu acho que vai um pouco além disso ainda, né? Porque eu vejo que vocês fazem bastante posts do tipo, a primeira cirurgiã a entrar na escola. Então, eu acho que, de certa forma, assim como o podcast também acaba entrando muito nessa função de uma comunicação social mesmo, né? Exatamente. Eu acho que a gente se inspirou bastante em outras AWS, mais antigas, inclusive, que elas fazem essa parte de informação sobre mulheres. Então, primeira cirurgiã ou uma mulher que descobriu algo novo na E cirurgia. eu acho ótimo, porque, assim, a escola é para meninas que já têm essa intenção de fazer medicina. O evento interno é para meninas que já fazem medicina. Mas as mídias, o podcast é para qualquer pessoa, para Sim, quem, exatamente. enfim, é de outra profissão e se interessa pelo assunto. E a gente também mostra que algumas coisas são muito recentes, alguns feitos são muito recentes. Sim. A primeira mulher na cirurgia brasileira é algo muito recente. Então a gente vê que, cara, a gente está ocupando esse espaço há muito pouco tempo. Então é importante mostrar para isso, não para o público geral, sabe? Pode falar. Eu ia falar até que a gente divulgou, não sei se tão recentemente, mas inclusive os artigos de base para a Sim. fundamentação do projeto, porque uma coisa que eu ouvi quando eu estava construindo o projeto foi que não tinha, né, era infundado essa ideia, né, de que a maioria era masculino e que era uma área machista, de fato, ainda. E aí eu falei, cara, a gente vai ter que divulgar, porque eu pesquisei, eu vi base de dado, eu vi A porcentagem. gente não tá tirando essa ideia do nada. Então, até isso, assim, porque talvez a pessoa nem tenha falado na maldade, mas talvez ela nem saiba. Às vezes é a bolha dela. Sim, Exatamente. exatamente. E hoje em dia tem muita mulher, a maioria das mulheres na faculdade de medicina são mulheres. Então, lá dentro, as pessoas Sim. têm essa visão de que, nossa, mas só tem mulher aqui, como assim vocês são minoria? Sim. E, inclusive, a gente cresceu muito,
mas mesmo assim, dentro da área cirúrgica, ainda somos E minoria. também esse é um conceito importante, né? Porque minoria não é numérica, é Sim, social. exatamente, Sim, exatamente. exatamente. Não, mas essa parte eu acho que é pra realmente não. É um passo além. Tá, então vamos falar um pouquinho dos artigos, assim, da nossa produção de artigos. Você já falou que a gente trouxe artigos já existentes para fundamentar o nosso projeto, para a gente divulgar dados, mas eu acho muito legal também que aí a gente acaba unindo duas áreas do nosso projeto, que é a gente fez algumas aulas de como fazer artigo para as Sim, nossas meninas, para as sim. meninas do projeto, Uhum. para justamente que a gente consiga, a partir do nosso clã, do nosso grupo, produzir mais ciência, Sim. né. E aí conta um pouco, assim, dessas intenções de pra onde a gente vai levar esses artigos, o que que a gente quer fazer com eles, o tema que a gente escolhe para eles, que eu acho muito legal, as pesquisas dentro da própria faculdade. Então, hoje em dia tem meninas específicas voltadas para essa parte de artigo, e Uhum. aí são pessoas são meninas que elas já têm um conhecimento maior, então elas mesmo levam essas aulinhas para as outras meninas que não têm, que são de períodos mais Deixa eu baixinhos. falar, algumas das meninas que estão voltadas só para essa parte são do segundo, Uhum, terceiro período. Nossa faculdade ensina melhor a fazer artigo a partir do quarto. sim. Então, no início foi, assim, meio nebuloso, elas não sabiam muito bem para onde ir, e aí foi quando a gente começou a fazer essas aulinhas. Mas as nossas meninas, elas são muito dispostas. Tipo assim, Dedicadas. elas falam assim: "Eu não sei fazer isso, mas eu vou Aham. me bota que eu vou aprender e eu vou A fazer ideia um foi artigo". justamente dela, tipo assim: "Cara, eu Aham. quero muito aprender e eu não sei como", e aí a outra falou assim: "Ah, não, deixa que eu ensino", então a gente faz a aula disso, aula daquilo. A gente fez 2 encontros ensinando, a gente fez de estudo ecológico Uhum. E e de Acho que foi relato revisão de casa? relato de relato de caso, caso, isso. A revisão a gente ia marcar para esse Isso. ano ainda, só que, enfim, aconteceu Muitas muitas coisas. coisas, aconteceram muitas coisas, então vai ficar para o semestre que vem. Não para Aham. esse ano ainda, mas semestre que vem. Mas a gente já teve esses 2 encontros, inclusive quem chegou no projeto depois, porque a gente fez processo seletivo nesse meio tempo, pediu para repetir Sim. o que ela não assistiu. Então, assim, é muito legal ver também o interesse delas nessa parte. Mas a gente tem um pessoal voltado para Uhum. escrever artigo hoje em dia. Elas vão levar para o de GO. Congresso de GO, a gente está procurando, revistas também voltadas para cirurgia, para a gente Uhum. publicar o artigo completo. E aí a escolha de temas a gente deixa livre para elas que estão nessa parte. Elas estão fazendo agora um de, na verdade é abdômen agudo, e aí depois elas focaram Uhum. mais na parte de apendicite e diagnósticos diferenciais, mas voltados para mulheres. Uhum. Então, Tchau. para diagnóstico diferencial de gravidez ectópica, para diagnósticos diferenciais dentro do grupo mulheres. O outro artigo que elas escreveram também foi baseado, inclusive, no nosso projeto, Uhum, que elas fizeram um artigo falando da nossa experiência dentro da Logos, se não me engano, uhum. é baseado na Logos. Falando um pouco de como foi o impacto para as meninas, elas fizeram forms, enfim, de como Um foi a relato de experiência. experiência, Isso, né. exatamente. Acho muito legal. E a parte, assim, que eu sei que tá caminhando, a gente ainda tá se desenvolvendo nisso, mas eu acho muito importante também da gente falar, que é a parte social, de fazer Uhum, caridades. Inclusive, a gente tá fazendo uma rifa, a rifa já acabou. uhum. Já Não, já ainda não, terminou. ainda não. Então, a gente tá vendendo rifa. Vamos continuar. Vamos continuar vendendo rifa por um bem maior. Comprem a nossa rifa. Conta pra gente, assim, o que que a gente vai fazer com esse valor, quem a gente quer ajudar. Então, a gente, como eu falei, teve a ideia quando começou a crescer, quando a Uhum. gente viu, cara, nós somos 30 pessoas, dá pra fazer um trabalho legal. A gente abriu uma frente só pra isso, então hoje a gente tem 4 ou 5, não tenho certeza não. 5. 5 meninas voltadas só para isso. Então, achar uma instituição que seja a cara do projeto, ir até lá, conhecer a instituição, porque isso também é importante. Sim. Arrecadar, ou seja rifa, seja arrecadar, a gente quer arrecadar roupa também, Uhum. ou produtos de higiene, enfim, arrecadar de fato, botar na faculdade para as pessoas doarem. Eh, Enfim, mas o que a gente quer fazer com isso, né? Atualmente a gente vai ajudar, primeiro, crianças, porque foi um projeto que tocou muito a gente, Uhum. que é conhecido de uma das meninas, da Duda. Então, a gente queria ajudar crianças, mas a gente está em contato com a Secretaria da Mulher daqui de Sim, Nova Iguaçu, que eles ficaram muito interessados com a nossa disponibilidade, com Uhum. tudo que a gente quer fazer. Uhum. Então, a gente quer promover palestras de conscientização, tentar empoderar mulheres até fora de cirurgia ou Sim. fora de pré-vestibular. A gente quer que essas pessoas
tenham coragem de fazer aquilo que elas querem. Então, a gente quer conscientizar até mesmo sobre parte de saúde também. Então, conscientizar sobre IST, conscientizar sobre doenças crônicas, diabetes, hipertensão para mulheres. E como eu falei, pegar essa parte de doação e a parte Como que é o nome da instituição de agora? Sorrisos? Pequenos sorrisos. Acho que é, que é a que a gente vai ajudar agora. Isso. E a gente também entrou em contato com outras instituições, mas infelizmente algumas partes burocráticas foi muito Sim. difícil pra gente. É o mais Até difícil sempre. sempre é burocrático. A gente sempre. quer ajudar e tem burocracia. Na escola é burocrático, na escola, inclusive, demora muito. Demora. Na parte social é o burocrático, é sempre burocrático. Mas a gente hoje está em contato com a Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu, com o CD Vida, que também é um outro focado na parte de mulher, e com o Pequenos Sorrisos. Isso. Isso. E assim, tudo isso dá muito trabalho, como a gente tá vendo, e custo também. Sim. Inclusive, isso foi o que gerou a nossa ideia de fazer uma Uma lojinha lojinha, um sim. tempo atrás, que eu acho que é uma das últimas frentes que a gente ainda não debateu. A lojinha, ela surgiu com esse objetivo de gerar renda para o projeto, e foi ótimo. Inclusive, as camisas esgotaram. A gente ainda tem eco bags, né, para vender pelo projeto. E eu acho também que é legal de divulgar isso para as outras AWSs que têm Sim. interesse em ajudar, tanto a lojinha quanto a parte de rifa, né? Sim. A gente, inclusive, teve a ideia da lojinha pelas outras AWS, porque tem algumas que têm lojinha. Então a gente também se inspirou muito nas que a gente viu antes da gente. Sim, perfeito. E também uma coisa que eu acho importante a gente explicar pra galera, principalmente a galera da Unig que assiste a gente, que a gente tá falando aqui, nós somos 30, e a pessoa deve estar perguntando como que elas conseguem ser 30 se tem um limite, né? Então a gente explica você que a gente tem 2 projetos Vamos lá, e isso. O primeiro projeto que a gente criou, que foi inclusive a organização que a gente usou para abrir o capítulo, foi o Cirurgiões do Futuro, inclusive o nome do nosso podcast. E o Cirurgiões do Futuro é exatamente a parte de pré-vestibular. Então, é todo fundamentado em pré-vestibular, falando todas as ações que a gente faz, falando do podcast, inclusive, que também está fundamentado nesse papel. Só que, para mim, tem um limite de 15 pessoas por projeto. Para mim, era muito pouco tudo que eu queria fazer e só conseguir englobar 15 mulheres. Eu falei, gente, eu quero que mais pessoas tenham a sensação que as outras tinham. Então, eu queria crescer. E eu falei, Laura, a gente vai ter que arrumar um jeito. Aí, a gente teve a ideia de aspirantes, primeiro, que eram pessoas que não teriam o papel, o certificado de participação, mas elas estariam ali para acompanhar a cirurgia que quisesse, ou participar de alguma ação social que achasse legal, enfim. ajudar também no trabalho por trás. Também, que Tá ajudaram. junto, ajudaram muito. E quando eu vi que nem isso pra mim era suficiente, porque eu achava meio que injusto a pessoa fazer tudo e não ter o certificado, porque mal ou bem é importante para currículo. E, cara, se você tá fazendo a função, por que você não vai ter? Então, isso me incomodou muito. Eu falei, Laura, não, a gente vai arrumar uma outra frente para conseguir fazer um novo projeto do papel e entregar na faculdade. E aí foi quando surgiu essa parte de ajudar mulheres em vulnerabilidade, conscientizar a população. Então a gente falou, cara, vamos fazer um projeto focado nisso, que inclusive é um projeto que no papel nenhuma de nós 3 estamos. A gente juntou com outras meninas que já estavam com a ideia de fazer um projeto mais social. E a gente falou, cara, se a gente... São projetos irmãos. São projetos irmãos, exatamente. Pra gente é como se fosse um chapéu dentro da AWS Unig, os 2 projetos, que é o Vozes que Inspiram. E aí eu falei, cara, então, pra caber outras 15, eu falei, não preciso de hora, enfim, de certificado, pra mim tá tudo bem. E colocamos mais 15 meninas dentro. Então, atualmente, nós somos 30. Mais algumas aspirantes. Porque mantemos as aspirantes. E além de manter as aspirantes, a gente ainda criou um grupão com todas as pessoas que fizeram o processo seletivo. Porque a gente não queria abrir mão de ninguém. Nas 2 vezes a gente teve muita gente se inscrevendo, que pra mim foi, na época, surpreendente. Surreal. Nós fizemos, na primeira vez, 50 entrevistas. E cirurgia, entrevistas. 50 entrevistas. E Durou dias entrevistando foram as 3 pessoas. dias. foram 3 dias. E nesse ano, foi final do ano passado, na verdade, né? Que foi o segundo processo seletivo. A gente teve... Também foi... Acho que foram, quase- tipo, 45, quase 50, alguma coisa isso. assim. Então, foi muita No gente. total, são quase 100 meninas que a gente Se entrevistou. Então eu falei, cara, eu também vou botar todo mundo no grupo, que lá eu consigo botar todas as palestras que tiverem, tudo que a lojinha, tudo que a gente fizer que pode ser aberto, eu mando lá pra elas. E até hoje, inclusive, acho que ninguém saiu do grupo. E elas ficam lá. Eu adoro. Não, a gente teve ideia também porque durante o processo seletivo, durante as entrevistas, todo mundo falava, mesmo que eu não passe,
muito obrigada pelo projeto, Aham. muito legal que isso esteja acontecendo dentro da Unig, se tiver alguma oportunidade. Então, tipo assim, a gente viu que as pessoas estavam engajadas mesmo sem fazer parte do projeto, Aham. elas queriam de alguma forma dar Elas continuidade. torciam, né? Exatamente. Ofereciam, inclusive, se vocês precisarem de escola, que na época era voltado, por exemplo, Só no pra primeiro primeira vez, só pra escola, falava assim: "Eu tenho minha tia, é diretora de escola, eu te mando". Mesmo que eu não entre, você pode entrar em contato comigo, que eu te ajudo a achar alguma Aham. instituição. Foi bem legal. E como é que é conciliar tudo isso com o estudo? Vocês respondem, eu não vou. Eu não vou nem induzir nada. É difícil porque além desse projeto, a gente tinha um outro projeto que a gente fazia parte como extensionistas. A gente tinha liga, que a gente fazia parte. Ainda E aí, ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. Ainda temos liga. Então, assim, a gente já tinha muitos outros projetos além de estudar. Então, assim, Algumas de nós trabalhamos. algumas É. vezes Esse privilégio É. eu e Laura a gente tem de não de só, trabalhar. exatamente, só estudar. Então, a gente consegue também ter muito mais coisas, ter muitos projetos extras, justamente porque a gente só precisa estudar. Mas quando a gente entrou na AWS, cara, começou a tomar muito tempo da gente. Eu Porque não estudava. exatamente, Toda vez que eu chegou sentava, uma época, mas eu não conseguia. Não, estudar eu estudava. mas chegou uma Mas época é. que a gente só fazia coisa todos Eu os lembro, eu dias. tava. Foi no A gente fazia- início. Foi no Só início. tinha nós três, a Tanto gente não que- tinha nem feito entrevista ainda. Não tem nem como. A gente sentava pra estudar e a gente ficava, cara, mas tem que fazer isso do projeto. E aí fazia do projeto, Eu falava, cara, parava mas e alguém hoje. me mandava mensagem perguntando. Eu falava, vou responder. Ah, não, vou Aham. fazer. E aí quando eu via, eu não estudei no dia. Sim. Então, assim, foi um período muito. Principalmente no sexto, que foi quando começou a Sim. andar, não foi mais tão burocrático, mas Aham. começou a ter muita atividade também. Eu. Tipo, meu estudo ficou muito confuso, minha rotina ficou confusa. Aham. Então, assim, foi um processo até eu conseguir também entender que até aqui eu posso ir Sim. e até aqui eu tenho que deixar de lado Uhum. e me focar. Porque na época, meu desempenho na faculdade, isso eu posso falar com certeza, Diminuiu. porque eu também queria fazer dar certo, Uhum. dar certo. Então, eu me joguei no Aham. projeto. Meu desempenho acadêmico caiu dentro de como eu era. Caiu de 9 pra 8. É. Tá, gente? Só pra deixar claro. Mas, então, assim, esse início foi difícil de conciliar. Foi. Hoje em dia, eu acho que a gente separa melhor. Sim, a gente Também. redistribui também a responsabilidade. Exato. Mas também eu acho que é um esforço que vale a pena. Porque se a gente não tivesse feito muito. isso no início, a gente não conseguiria abrir vagas. Sim, A gente não realmente. conseguiria chamar pessoas. E foi uma época que tinha só nós três uma ideia. Inclusive, a gente fez isso durante as férias. Por muito tempo, a gente planejou tudo durante as Várias férias. reuniões. Reunião, fazer documento, entrar em contato com, enfim, um monte de coisa. Mas acho que valeu. Valeu muito. Pra mim, Uhum. valeu muito. Eu sou muito grata, eu sempre falo isso. Que agora que a gente tá entrando no internato, eu vou abrir mão de algumas coisas dentro da faculdade pra focar, de fato, no internato. Mas eu sempre falo, o projeto eu não abro mão, porque pra mim é, assim, parece meu bebê, de fato, o projeto, sabe? E apesar de ser muito trabalhoso, a gente gasta muito tempo, a Divya sempre fala, cara, toda vez que eu faço alguma coisa do projeto, eu faço com gosto. Mesmo tenho que estudar, tenho que fazer outra coisa, é trabalhoso, não é cansativo, mas todas as vezes a gente sempre faz com muito gosto. Então, pra gente, assim, é gratificante realmente tá fazendo. E vocês assistiram cirurgia pela primeira vez pelo projeto ou não? Eu não. Eu sim. Então conta essa história de primeiras cirurgias, primeiras suturas, essas coisas. Cara, é que assim, a primeira cirurgia em si foi quando a gente estava procurando as professoras para poder fazer o papel. Então, nós fomos no centro cirúrgico para poder falar com elas. Acabou que a gente ficou ali assistindo, mas a gente assistiu de longe, só porque a gente queria falar com a professora em si. Mas depois, com o projeto, foi quando eu realmente assisti a primeira cirurgia. E aí eu já entrei na primeira Nossa. cirurgia. E eu já assim, meu Deus, eu vim aqui só pra assistir, eu já tô entrando. Como que lava a mão? Vai lá, Laura. E eu digo, vai você primeiro. Que eram 2 cirurgias. Eu vou na segunda, eu olho, vejo como que faz, e beleza, entro, beleza. Fiz, lavei a mão, entrei eu aqui, ó, quietinha pra não poder encostar em nada. Aí no final, quando eles estavam fechando, sabe suturar? Falei, Teoricamente? teoricamente. É que a gente, na Unig, a gente aprende no primeiro período. Aham. Então, isso foi o quê? No sexto? Sexto período. No sexto período. Então, tipo assim, eu fiquei do primeiro período ao sexto período sem suturar nada. Só com o que eu aprendi lá no primeiro. Aí, beleza, eu fui.
Eu falei: "Ah, mas eu não sei muito bem". Ele foi e me ajudou, eu consegui fazer. Falei: "Nossa, lembrei como que faz". Que orgulho! Que orgulho. Fiz, estava todo assim: "Nossa, ficou lindo". E ele começou a fechar. Aí beleza, fechando. Aí quando ele estava fechando, eu falei assim: posso desmaiar? Que eu tô minha pressão tá caindo". E aí ele falou: "Não, sai, vai sentar, né". Aí eu fui saindo assim, Gente, aí começou a não tava. fechar o Pra ouvido. mim, ela ainda estava bem. Porque ela saiu andando, eu falei, Isso. não, ela tá tranquila, fica tranquila, ela não vai cair aqui. E ele falou assim, segura ela, segura ela. Aí eu, segura ela? Quando eu olhei, a Laura assim, e ela não conseguia mais ficar em pé. Eu falei, gente, ferrou. E ele assim, ajuda a sua amiga. E eu assim, ai, desculpa. E aí ela sentou no chão, né? E aí ficou no Aí eu chão. sentei no chão, eu falei: "Não, gente, tá tudo bem. Tá É tudo assim bem, mesmo". tava nada bem. Branca. Aí a Júlia assim: Gente, "Ajuda a sua amiga". E a Júlia assim: gente, eu não sabia que ela ia de fato desmaiar. Eu achei que ela tava, "Eu ai, tô também passando um pouquinho mal. Tô passando um pouquinho mal. Não, ela tava com a perna banculha. Eu falei, gente, desculpa. E eu segurando ela e eu não conseguia. Ai. Não, inclusive, na primeira vez que eu fui pra cirurgia, eu fui com a Júlia também. E eu Aham. tinha certeza que eu ia desmaiar. Aham. E aí, de 5 em 5 minutos, acho que a Júlia já devia estar traumatizada. Porque ela olhava pra mim, você tá desmaiando? Tá bem?" Você vai desmaiar agora? Fiz que é um boneco. Pra te Você segurar. não vai desmaiar, não. Se você for desmaiar, você me avisa. E eu não Pra te segurar. Porque a Laura ficaram, não vai segurar sua amiga, não? Me senti horrível. Falei, gente, desculpa, amiga. E Foi. você, quando entrou pela primeira vez? Eu fui junto com um amigo nosso, João. Eu fui, na verdade, ver uma cesárea. Eu não entrei de fato, mas eu vi a cesárea e eu lembro que foi assim, exatamente, o bracinho, eu fiquei com o bracinho aqui, tem foto minha assim, desesperada, sobre ia contaminar nada. E foi muito legal, assim, pra mim. Eu lembro que no início eu estava bem distante Uhum. da mesa, meio assim, ai, sei lá se vou passar mal ou não. Nunca passei mal em nada, mas já que hoje vai ser o dia. E aí ele ficava, inclusive era na verdade um homem, o obstetra, acompanhando uma obstetra, mas eram 2 obstetras, um era um homem. Que eu falei que eu não tinha acompanhado cirurgia com um homem, acompanhei que ele estava lá. Então normalmente é sempre a cirurgiã e alguém que É, é um homem, é. isso, ele era um outro obstetra. E ele estava assim: "Não, vem mais perto, vem mais perto", e eu assim: "Não, não vou não". Quando eu percebi, eu já estava dentro da barriga olhando, que eu estava muito feliz, então assim, pra mim foi uma sensação totalmente, eu estava animadíssima, e não passei mal nem nada, fiquei lá feliz, ele falou assim: "Olha só, é assim que se vira cirurgião", brincando. Aham. Ah, que legal. E pra gente conseguir entender, assim, isso tudo que a gente faz, todas essas atividades, esses 2 projetos irmãos, eles fundamentam o nosso capítulo na AWS. Então, primeiro vamos destrinchar, o que é a AWS em si, explica pra galera de casa o que é a AWS e depois o que é um capítulo. Beleza. Então, a AWS, que é a Association of Women Surgeons, é uma instituição, vamos dizer assim, uma organização, né, mundial que visa trazer essa equidade de gênero dentro da cirurgia, visa acompanhar o processo da carreira cirúrgica através de várias partes, enfim, eles fazem vários networkings, várias Uhum. mentorias, várias frentes eles têm também. Então, é basicamente inspirar, empoderar e encorajar mulheres dentro dessa área que eles abrangem, né. Hoje em dia, a AWS tem 4.000 membros, e aí você pode ser membro sendo cirurgiã, sendo residente ou sendo estudante, como nós 3. E eles abrangem mais de 40 países dentro dessas 4.000 pessoas, com esse mesmo objetivo, que é encorajar mesmo as mulheres e colocar essas mulheres nesses espaços, inclusive de liderança, que ainda é uma minoria. Uhum. E um capítulo Um capítulo, eles são como se fossem núcleos da AWS dentro das faculdades, até mesmo dentro de hospitais, mas normalmente são dentro de faculdades, ao redor do mundo todo. Então, assim, aqui no Brasil, se eu não me engano, são 24 capítulos. eu acho que é uma das áreas um dos países que mais Que tem. mais tem, exatamente. Tem muito AWS aqui. E são núcleos estudantis que têm como objetivo de promover justamente aquilo que a AWS faz, que é incentivar, capacitar. Então, assim, cada capítulo tem a sua autonomia, cada um faz de forma específica, alguns fazem mais workshop, alguns atuam como liga. A gente, né, tem essa área bem abrangente, então, assim, cada um faz alguma coisa, mas todos visando inspirar mulheres, Um capacitar objetivo em mulheres, comum. empoderar mulheres, Uhum. exatamente. É como se fosse trazer a AWS dentro desses locais. Uhum. E vocês acham que qual é o impacto que isso tem na formação das alunas, assim? Cara, a gente vê muito, principalmente na parte de inspirar a ser cirurgiã, realmente.
muitas meninas que no nosso projeto não necessariamente você precisa querer fazer cirurgia. Você pode querer fazer clínica e fazer parte do projeto. Eu. Então. E tem muitas meninas que depois que começaram a assistir cirurgias falaram, cara, eu acho que na verdade eu gosto disso aqui, eu só nunca tinha parado pra pensar, ou eu achava que não dava. Então elas sempre mandam mensagem pra gente depois da cirurgia, agradecendo a oportunidade, agradecendo, falando, cara, isso aqui, eu tô apaixonada, eu quero continuar fazendo isso. Então, assim, a gente vê muito realmente o impacto do projeto na vida delas em quero me tornar cirurgiã. Eu mesma queria fazer clínica e agora eu penso em fazer algo que envolva cirurgia. Então, acho que esse é o maior impacto que a gente vê. Sim, concordo. E como que impactou vocês especificamente? Você já falou, né, que isso mudou, enfim, Uhum. um pouco o seu desejo de especialidade. E você, assim, como você acha que isso te impactou de forma geral? Eu acho que o projeto, além de ter me dado a certeza do que eu queria fazer, mesmo que antes eu soubesse, eu acho que com o projeto, tendo acompanhado, inclusive acompanhado a Stephanie, me deu a certeza do que eu queria. O projeto me ajudou a ver de uma forma que, infelizmente, a minha escola, na época, por, assim, falta de conhecimento mesmo, me fez ter divisão. Então, eu achava que cirurgiã tinha que ser fria, que cirurgiã tinha que ser masculinizada, que então, para se encaixar nesse meio. E eu acho que quando eu tive a oportunidade de conhecer as cirurgiãs que nos apoiaram, principalmente as 4, inclusive, que vieram aqui na temporada anterior, a Andressa, a Carol, a Luma e a Stephanie, eu percebi que não era nada daquela visão. Sim. Então, assim, me impactou que eu podia ser só eu. Eu descobri que era assim, que você podia ser humana e ser uma boa cirurgiã. Você não tinha que ser frio. Que essas visões, esses. É um imaginário. Não existiam, né? Então, acho que me impactou nessa parte de como eu podia ser só como sou, porque, né? E na parte em que eu falei também de que eu podia conciliar tudo que eu queria, de família, de vida, com a carreira que eu queria escolher. Então, assim, pra mim, eu acho que isso foi muito esclarecedor. O projeto me ajudou nisso. Eu também acho que quando eu entrei na faculdade, eu sentia muita falta de ter grupos dentro da faculdade que abordassem questões sociais e realmente projetos voltados mais para um lado social, para pautas que fossem importantes para mim. Eu sentia muita falta disso aqui, principalmente por ser faculdade particular, talvez, enfim, não tem muito essa associação estudantil muito forte. Então eu sempre tive esse desejo de, cara, eu queria que isso tivesse aqui, sabe? Eu queria que tivesse algum núcleo estudantil forte aqui. E eu acho que com o projeto a gente consegue trazer um pouco disso para as meninas que estão entrando agora. Então, tipo assim, elas entram já pensando na possibilidade, cara, tem um projeto que fala sobre inclusão de mulheres, que fala sobre machismo, que debate sobre isso, que a gente traz essas pautas. Então, a partir disso, elas conseguem ter até outras ideias de, cara, vamos criar novas coisas aqui dentro, sabe? Então, acho que isso também é algo que me impactou e que eu sinto orgulho de conseguir construir isso dentro da faculdade. Isso é interessante porque, pra mim, o impacto também dessas mensagens que a Laura até citou, que as meninas mandam, me impactou como, exatamente, uma união, sabe? A gente passa pela faculdade, a gente fica feliz de encontrar as Sim. meninas do projeto, a gente fica dando oi de longe. Então, tipo assim, isso pra mim também foi importante. Uma das meninas saiu do projeto, porque ela mudou de faculdade, ela tava, acho que no segundo período, e ela me mandou uma mensagem agradecendo, uma mensagem enorme, agradecendo e falando que aquilo vai ficar marcado pro resto da vida dela, tudo que ela viveu no projeto, que ela vai pra uma faculdade, inclusive, que não tem um capítulo e que ela gostaria muito de levar isso, porque foi algo que pra ela foi fundamental. E pra mim isso foi um impacto de volta de saber que a gente conseguiu atingir alguém dessa forma. Mesmo que fosse desde o início o objetivo do projeto, nem sempre você consegue executar exatamente a sua ideia inicial. Então acho que isso me impactou também como pessoa de ver como estavam sendo para as meninas estar fazendo parte daquilo que a gente como você disse, éramos nós três e uma ideia e mais nada. Então, assim, isso também pra mim trouxe pra minha vida, cara, eu falo isso direto com os meus pais, inclusive. Como isso foi importante pro meu desenvolvimento acadêmico, de fato. Eu acho que sim, concordo com tudo, mas além de acadêmico, eu acho que a gente cresce muito como pessoa e como profissional, porque a gente assume um monte de Sim, responsabilidade. E aí, consequentemente, a gente faz com que as nossas meninas assumam um monte de responsabilidade. E a gente confia que elas vão conseguir, e Sim. elas conseguem. Então, eu acho que essa parte de. Enfim, a gente vem aqui, fala para câmeras, eu acho que isso tudo faz com que a gente Sim. cresça bastante também, Aham. né?
E você contou essa história, né, dela mudou de faculdade, enfim, tá pensando em abrir. Se a gente fosse dar umas dicas pra galera que tá assistindo a gente, que não tem AWS na faculdade delas e elas possam vir a ter interesse de Uhum. fazer, o que vocês dariam de dica? Entrar em contato com a representante regional, Às Que vezes cada ano é uma pessoa que cada diferente. ano é uma pessoa também são, diferente. são reeleitas. Assim, a gente fez talvez o caminho mais difícil, mas é Sim, um caminho que tem, porque a própria AWS tem o e-mail deles. sim. Então, através do e-mail, quem tá na liderança de lá, né, dos capítulos, que hoje em dia ainda é a Hannah, se não me engano, Aham. ela envia para você o contato do seu representante regional. Sim. Ela te coloca em contato por e-mail com o seu representante regional. Então, você pode entrar em contato pelo e-mail, ou como a gente fez, da pior forma, que foi procurando em todos os lugares. Mas quem quiser, inclusive, pode perguntar pra gente que a gente Tá. envia o contato. Mas a gente entrou direto em contato com a nossa representante regional, através do WhatsApp mesmo. E ela explicou toda a burocracia de tudo que a gente tinha que correr atrás, que é Sim. exatamente essa parte de organização estudantil, que comprove o que você Uhum. enfim, a ligação com a AWS para abrir o capítulo. E agora também tem o Instagram da AWS Brasil, Ah, é, que verdade. são as novas representantes, elas criaram. Então, acho que vai ser muito mais fácil agora de entrar em contato com elas, porque é um Verdade. Instagram específico Uhum. delas. Isso, verdade. Perfeito. E o que vocês estão pensando pro futuro do projeto? Aumentar o que a gente já faz. A gente, não falou, mas a gente também faz aulas de anatomia. Ah, é verdade. É porque isso acaba ficando entre eventos Eventos internos. internos, É. pois é. Então a gente quer crescer nessa parte também Aham. de aulinhas de anatomia, porque, a gente assiste muita cirurgia, às vezes a cirurgiã pergunta pra gente: "Que estrutura é essa?" E a gente fica assim: "Meu Deus", então a gente viu que era A uma gente se necessidade inspira. também. É. Então a gente quer crescer dentro do que a gente já faz realmente, e é o que eu falei, levar para escolas públicas, crescer em mais escolas, a gente quer atuar em mais escolas em Nova Iguaçu, porque as outras foram fora, então a gente quer fazer com que o projeto cresça aqui, a gente está entrando em contato com a Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu, então a gente quer que o projeto, tome proporções um pouco É pra maiores. gente pra pequeno. Entendi. É. Entendi. Coisa pouca. Exatamente. E a gente também, como tá entrando no internato e daqui a pouco a gente vai sair, a gente entende que a gente precisa passar, o projeto para meninas de períodos mais novos, para que elas deem continuidade. A gente não quer que o projeto morra com a gente. Inclusive, essa é uma mensagem importante pra se deixar gravada. Uhum. Sim, o meu objetivo, acho que desde o início que o projeto não morra. Sim, Até exatamente. porque, como eu falei, idealizamos durante muito tempo para que desse certo e Fizemos o mais difícil. sim, Agora é exatamente, só agora é só continuar. levar Exatamente. pra Gente, frente. sair daqui continuem. A gente colocou agora, mas atualmente na diretoria Uhum. só era nós duas, né? Sim. Só éramos nós duas. E Éramos aí, nós três, aí eu saí. Aí... isso, a Bia falou, gente, não vai dar. E agora só éramos, até pouco tempo atrás, só nós duas. E pegamos agora 3 meninas que são do 4º período para ajudar a gente, porque, como a gente falou, estamos entrando no internato, então vai ser muita coisa junta. Então a gente vai redistribuir as responsabilidades entre nós 5 agora. E o objetivo é que, pelo menos quando a gente for embora, elas consigam levar mais um tempinho o Sim. projeto e também começar a treinar outras pessoas para substituírem elas. Porque é exatamente isso que a gente tá fazendo. A gente tá ensinando as Sim. 3 de isso aqui tudo é o que a gente faz, isso aqui tudo que a gente Como a tem de gente ideia, faz. isso aqui tudo é documentação. Uhum. Pra conseguir, exatamente, não, que o projeto não acabe só porque a gente foi embora. Sim, exatamente. Hoje somos o pilar do projeto, mas amanhã a gente vai estar aqui, então... Até porque a própria AWS tem essa perspectiva. Todo ano eles trocam as pessoas, os Sim. representantes regionais. Dentro da própria, a própria AWS, eles mudam. Então, assim, eles têm essa política de você precisa manter a Renovar. coisa girando, você precisa Isso. renovar. Então, a gente também procura trazer essa ideia de continuidade. Isso. E agora eu quero uma mensagem para os estudantes que acompanham a gente, que pensam ou não em fazer carreira cirúrgica, enfim. Então, tem que falar pra câmera, né? Se eu pudesse falar alguma coisa, eu diria que, como eu falei durante o podcast inteiro, dá pra fazer tudo. A Carolina sempre fala isso, mas dá pra fazer literalmente tudo. Dá Tudo. pra você querer ser mãe, dá pra você querer viajar, dá pra você Uhum. fazer tudo. E isso dentro da faculdade também. Mesmo que dê trabalho,
vai dar certo. Então, certo. acho que eu daria de mensagem isso, de o que você quiser fazer, corre atrás. Porque Uhum. meu pai sempre fala isso, que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Sim, Então, sim. assim, vai atrás do que você almeja mesmo. E acho que é isso E mesmo. eu acho também que concordo com tudo. E escolha suas batalhas também, né? Sim. Porque a Não gente é. abriu mão de muita coisa Sim, para conseguir fazer exatamente. isso aqui funcionar. E também expandir a sua visão, entender que, cara, às vezes você pensa nisso aqui porque você ainda não teve oportunidade de ver outra coisa, ou porque você ainda só não pensou em outra coisa. Então, assim, expande a sua cabeça, pensa que tem muita coisa que você ainda pode aproveitar da faculdade, que você pode experienciar dentro da faculdade. Sim, eu acho isso incrível, porque eu sempre quis clínica, Uhum, continuo querendo, mas eu sempre quis estar aberta sim, para mudar de ideia. Não exatamente. aconteceu, mas inclusive o projeto foi, eu acho que a minha maior exposição Uhum, é uma Uhum. coisa totalmente diferente do que eu queria, e eu tenho certeza que isso, para meninas que também podem ter essa similaridade uhum. comigo, cara, não se restringe, assim, se Sim, exponha a exatamente. outras coisas. Porque mesmo que você não mude de ideia, isso nunca vai ter sido um tempo perdido, Sim. porque isso vai te trazer habilidades para o que Uhum. você quer e vai te confirmar mais o que você quer. Exatamente. Você vai conseguir, falar: "Não, é realmente isso". Não vai ser algo que foi só da sua imaginação, Uhum. você testou a todo momento. A gente deu certeza pra Júlia de que ela queria fazer cirurgia e deu certeza pra você de que você queria fazer clínica, então, assim, foi Uma importante. coisa também que vale ressaltar é que o podcast, inclusive, foi pra gente um tiro no escuro. Foi. Então, assim, a gente também se arriscou pra estar aqui, Sim. Aham. porque no início a gente falou, cara, a gente quer muito fazer, mas como? Será que vai Uhum. dar certo? Será que não é pensar muito fora da casinha, da caixinha? Vai ficar Então, caro. A gente vai pagar isso. então Quando elas assim, falaram que fecharam o estúdio, eu: "Como que vocês pretendem pagar isso?" então Car Brasil Auto Center, inclusive. Então, assim, eu acho que a gente se arriscou nesse processo e eu não me arrependo de nada do que a gente se arriscou. Inclusive de estar aqui, eu não me arrependo Uhum. zero. Então, assim, eu acho que faz parte se arriscar. O podcast foi, com certeza, acho que um dos nossos. Assim, um passo que foi pra gente na época Sim, grande demais, juro. desesperador. É. Então, acho que. E hoje em dia deu super certo, né? Sim. Então, não tem nada E eu acho que de. também fez com que a gente tivesse ambição pra pensar em coisas maiores. Cara, se o podcast, que era algo surreal pra gente. Inimaginável. A nossa ideia inicial era gravar com celular. Sim, Na nossa casa não, no laboratório de habilidades. Inclusive, é legal falar sobre isso, que assim, somos rodeadas de mulheres inspiradoras e o projeto é sobre isso, é um projeto voltado para mulheres. Mas a associação em si, a AWS Matriz, ela vê o homem como parte do todo, porque Sim. você precisa também de todo Eles mundo precisam junto para participar, alcançar uma equidade. Então, aqui também Nosso falando. Um agradecimento. agradecimento ao Depois de Jorge. muito tempo, tivemos É. a oportunidade de Doutor Jorge Ferreira, muito obrigada. Foi ele que incentivou a gente a estar Sim. aqui no podcast. Ele falou pra gente: Se não fosse ele, a gente não ia Não, fazer. Não, ele não falou: "Cara, por que vocês não gravam no estúdio?" E a gente assim: "Como assim, Jorge?" "Não, grava no estúdio que não sei o quê, eu tenho Passou o contato, contato. Jorge, a gente não vai Conseguiu o dar. patrocínio do primeiro episódio. Ele não queria ser divulgado, mas agora eu Não, tô divulgando porque já passou muito tempo, então já pode divulgar. Eu acho Que ele interessante. pagou o primeiro Sim, o primeiro episódio. Isso. Falou: "Cara, eu vou dar um empurrão pra vocês e é isso, se precisarem de ajuda, manda mensagem pra mim de novo, entra em contato comigo E a de gente falou, não, Jorge, a gente quer fazer, porque ele é nosso professor de semiologia, então tem Uhum. laboratório, nossa faculdade voltado pra isso. Então a gente falou, não, Jorge, a gente grava aqui no laboratório, a gente A bota gente o fez um vídeo celular, só pra pegar A a gente apresentação bota o dele. celular. a gente com o documento já pronto aqui, Jorge, assina aqui. Ele, Assina só pra gente não, fazer eu gravar posso aqui. até assinar, mas, gente, pra que você Não vai vai fazer isso? Então, assim, é importante falar que somos só mulheres, enfim, nos cargos de liderança dentro do nosso projeto somos só mulheres, mas também tivemos homens que ajudaram a gente com isso tudo. Sim. Amigos nossos, inclusive, que incentivaram, Vinícius, João, principalmente, e Uhum. o Jorge, que foi fundamental pra Pro gente estar aqui podcast. hoje. Parte de criar o projeto de extensão, nosso amigo Vinícius, ele já tinha um projeto de extensão. Então, assim, ele ajudou muito com a gente nessa parte burocrática de como fazer, de como, sabe? Então, assim, pra gente, óbvio que é muito importante que as mulheres estejam na posição de protagonismo, porque senão não faria sentido. Uhum.
o projeto em si, mas a gente entende que os homens também precisam participar disso, porque se eles não estiverem participando dessa A conversa, gente tá falando sozinha. Todo mundo. exatamente. E eles continuam nos papéis nos cargos de liderança. Então, eles também precisam participar dessa conversa para que a gente consiga ter esse espaço. Isso, e eu acho esse reconhecimento bem importante também. Uhum. Então, gente, muito obrigada por terem vindo no podcast de vocês. Finalmente eu consegui convencê-las, não queriam vir por nada. Não. Quem sabe da próxima vocês entrevistam alguém. Agora a gente já a tá, primeira vez já foi. agora a gente já tá acostumado. Viu? Depois né? ela fácil. Então, obrigada, gente. Obrigada também por terem assistido mais uma vez. Acompanhe o nosso Instagram, que é aws.nig. E é isso, obrigada. Muito obrigada por tornar isso aqui tão mais simples do que a gente imaginou que Foi um seria. bate-papo. Eu falei, elas me perturbaram. Se queriam o meu roteiro, eu não vou dar roteiro pra ninguém. Só de terapia de noite. E ela assim, ai, não. Relaxa, gente. E também agradecer especialmente ao patrocinador desse episódio, que é a Car Brasil. É um autocenter, eles têm soluções automotivas de todos os tipos possíveis. São aqui de Nova Iguaçu, ficam na Abílio, né, que é a principal. Tem um diferencial maravilhoso, assim, principalmente para o nosso público, né, que é majoritariamente feminino, que inclusive isso foi algo que eles passaram pra gente, que tipo, Sim. eles não têm esse estereótipo de, ai, mecânica, um lugar masculinizado, hostil, é totalmente o contrário, a proposta deles é outra. Então fica a nossa indicação e o nosso agradecimento pro Car Brasil. Obrigada.